E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor, e hoje é dia de crossover, hoje é dia da batalha do século, meus amigos. Ah, meus amigos, demorou, mas chegou o formatão em formato original de publicação. A Panini relança e lança no mercado de gibis a batalha do século, Superman versus o espetacular Homem-Aranha, e vamos fazer uma super e não diria super análise da história, porque eu já fiz esse vídeo, mas vamos fazer um vídeo mostrando comparações, trazendo detalhes desse formato e, enfim, entendendo como essa publicação dos pós, dos contras, daquilo que vai ser de vantagem e desvantagem, desse formato, dessa escolha de publicação aqui no Brasil and the world. Então simbora, meus amigos, vamos lá, deixa teu like, se inscreve se chegou aqui de paraquedas nesse canal. Eu sou Igor Fernandes e eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, ama os gibis, ama os super-heróis e afins. Então se você gosta do meu canal, então corrida se inscrever e simbora aviões, né? Simbora. Já vou de cara começar a comparar tamanho, né? Tamanho da publicação. E vou logo tacar aqui o formatinho, que assim, né? Eu já fiz vários vídeos sobre esse crossover aqui no canal. E, logicamente, por conta desse formatinho que eu ganhei, na verdade, foi uma força-tarefa dos meus inscritos e seguidores lá no Instagram e aqui no YouTube, para que eu conseguisse comprar essa edição. E aí trouxe um vídeo mostrando a edição, falando sobre a história, depois fiz uma análise mais profunda da história, e agora está aqui essa comparação com o formatinho. E aí esse formatinho é o seguinte, depois a segunda parte desse vídeo é que eu vou falar mais sobre detalhes e diferenças de publicações. Mas por enquanto é aqui em relação ao tamanho, né? Isso aí seria o mais óbvio do Olulante, porque afinal de contas é formatinho. Então, não dá nem para fazer uma comparação justa, né? É fato que quando foi lançado pela Ebal, a edição da Ebal é muito diferente dessa primeira publicação de formatinho da editora Abril, né? A Abril lançou duas publicações em formatinho e a Ebal lançou em formatão. Mas o formatão da Ebal que eu não tenho, embora eu saiba, enfim, eu saiba quem possa ter, mas eu não pedi emprestado porque eu fiquei com vergonha. Então, assim, eu acho que a edição da Ebal ela é relativamente menor, mas eu teria que pegar essa edição para fazer uma comparação. Quem sabe depois em algum outro momento, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos agora para o formato americano. Olha aí a diferença também, né? Você tem aí o formato americano, que logicamente, como não é o formato original também, você vai ter já as suas diferenças. Agora vamos para o formato magazine. Pronto, vamos para o formato magazine, onde você vai ter ali já uma leve diferença. Aqui eu estou trazendo o formato magazine da editora Abril. Então vamos aqui pegar também o formato magazine da publicação da Panini, que é levemente maior do que a Magazine da Abril, certo? Mas assim, você vê que ainda é um formato, né, menor. Aí vamos aqui pro formatão publicado pela própria editora Ebal. O mais próximo que eu tenho da editora Ebal para poder comparar é esse daqui. Mas ele não é o formatão que foi publicado o crossover, tá? Mas olha só a diferença de tamanho, ó. Isso aqui é um formatão, gente. Isso aqui é um formatão, ó. Só para vocês terem a noção aqui, ó, do tamanho do formato. E aí você vai ter agora a comparação, vai se aproximando dos formatões mais modernos, ó. Superman Paz na Terra foi republicado pela Panini capa dura. Embora esse aqui na minha mão é o da editora Abril, o da Panini também tem o mesmo tamanho. Então assim, ó, você já vê ali que tem uma leve diferença, porém, ó, quando você coloca um em cima do outro, você vê que de largura, né, o formatão do crossover ganha, né? Aí vamos pegar aqui um formatão que é um pouco maior, que também é da Panini, e você vê também a mesma coisa, assim, é um formatão bem grandão mesmo. O formatão que dá mais para comparar mesmo é o dessa publicação aqui, ó, que é da publicação da, deixa eu fazer aqui dar uma puxadinha aqui, uma puxadinha, ó. Pronto, coloquei aqui, ó, páreo, né? Pronto, deixa eu ajeitar aqui a câmera, ó.
Você vê que essa coleção é a coleção original disso aqui. Ou pelo menos era para ser, né? Por quê? Porque assim, Grandes Tesouros DC deu a entender que essa publicação seria uma publicação dessas edições aqui, ó. Deixa eu fazer agora aqui, colocar uma... Oxe, peraí. Pronto. Eu vou fazer aqui assim, peraí. Pronto. Aqui é o seguinte. Aqui seria mais ou menos isso aqui. Depois eu vou organizar melhor. Então seria Superman versus Shazam, Superman versus Homem-Aranha, versus o espetacular Homem-Aranha, Superman versus Muhammad Ali e Superman versus Mulher Maravilha. Essa seria a coleção que teria, né, essas quatro. Porém, não foi assim que aconteceu, né? No fim das contas, assim, até que você poderia dizer que a sua coleção está completa se você tiver esses quatro. Desse formato aí do Superman versus outro personagem. Mas aí, assim, as diferenças já começam a aparecer daí. Você vê que, pegando aqui o Grandes Tesouros DC, ela é publicada em capa dura, embora o papel crochê seja maleável da mesma forma que essa edição. Mas aqui essa edição já é capa cartão, e uma capa cartão que eu já diria que ela é frágil. Se você comparar com os outros formatões que eu mostrei aqui, principalmente os formatões da Panini relacionados aos maiores do mundo, né, os maiores heróis do mundo, do Paul Dini com o Alex Ross, você já vai ver ali que assim, a consistência da página, né, digamos, a consistência da página, mas a consistência da força da página, vamos dizer assim, é muito frágil. Aqui também, nesse formatão também é assim. Porém, você tem o contraste que é, você tem a capa dura que, digamos, dá sustentação para esse manuseio. Coisa que a capa cartão desse formatão do Homem-Aranha vs Superman não dá, tá? Então, assim, você tem que ter um cuidado com esse manuseio, porque a capa cartão, ela não ajuda muito nesse sentido. Você vai ter que ter muito cuidado mesmo, porque é um tipo de crochê mais frágil. Eu não diria frágil, eu realmente não queria usar a palavra frágil, mas ele é muito mais flexível, muito mais maleável, muito mais leve. E aí, assim, também muito suscetível de amassar na hora de você passar a página. Porque quando você vai passar a página, você vai ter que ter muito cuidado mesmo. E assim, eu quase amassei aqui o meu por conta do manuseio. A outra aqui não dá pra você segurar isso aqui de qualquer jeito, em qualquer lugar, porque de fato é um tipo de página muito frágil. Mas vamos lá, vamos agora às diferenças nas publicações, ou pelo menos as diferenças mais primordiais nas publicações, tá? Então, simbora, gente. Bem, vamos lá, vamos começar aqui a fazer essa comparação, essas comparações. E é o seguinte, ó, como você pode ver, começa já com esse editorial, com o Stan Lee e o Carmine Infantino, enquanto que aqui você tem a propaganda. Aqui você já vai ter aqui uma primeira diferença, já do fato de você ter aqui a logo ao lado dos créditos, né? Mas vamos adiante. Aqui as diferenças elas vão ficando ainda maiores, principalmente na batalha final. Mas logicamente que elas não são ainda as grandes diferenças, porque existem muitas outras. O prólogo continua normal, as cores são mais próximas do original, e tem uma diferença também muito bacana que você tem ali mostrando os vilões. E os vilões, eles também têm a sua apresentação. Isso aqui não tem na publicação do formatinho. Você vai ter no formatinho apenas apresentando os heróis, né? Que você vai ter aqui, peraí, né? Pronto, você tem a identificação do herói, uma identificação para o Superman e outra indicação do Homem-Aranha. Peraí, acho que eu já passei, peraí. Muito bem, peraí. Tá aqui. A identificação do Homem-Aranha tá aqui. Pronto, né? Aqui você vai ter isso no formatinho, mas você não vai ter a identificação dos vilões. Aí vamos agora para a batalha. A batalha, ela vai ter pelo menos uma, duas, três
pelo menos 3 páginas a mais que não tem nessa primeira publicação. Mas, Igor, a Abril, eventualmente, ela corrigiu essa problemática? Corrigiu, assim, na segunda publicação do formatinho, com o selo Grandes Eventos, Marvel e DC, eles colocaram essas páginas a mais. Mas quando você vai realmente para a batalha, o que você encontra na primeira publicação é propaganda. Perceba que essa página, ela é essa daqui, ó, essa em específico, ela é relativamente uma novidade. Ela é quase uma coisa inédita, porque por muito tempo quem quiser ter acesso a esse material só vai ter acesso a isso aqui, ó. A propaganda, ó. Depois da splash page que o Homem-Aranha dá um murro na cara do Superman, o que você vai ter é propaganda. Não é um negócio, né? Aí você assim, meu Deus, por que tiraram página da batalha e botaram propaganda? Eu digo, rapaz, quem souber morre. Quem foi a pessoa que fez isso? Ó, aí vai ter uma outra splash page que é o soco, o grande soco do Super. E aí a reverberação desse soco, onde o Homem-Aranha voa, né? Voa lindamente. Aí você vai ter outra propaganda. Rapaz, eu imagino que os fãs na época devem ter ficado uma arara. Devem ter ficado enfurecidos. Porque você cortar a página da batalha, macho, não é que pode. E assim, são outros trechos também, mas em essência, foi isso que foi o que foi mais tirado, né? Isso das diferenças. Aí você vai ter aqui um balão ou outro tirado também. Agora, o que também você vai ter de interessante nessa publicação da Panini, essa republicação, é que com o crochê as cores ficam mais fortes e o letramento fica mais fluido do que a da Ebal. Que a da Ebal, enfim, né, era um formato mais antigo. Aí você tem um mimo, que é esse extra na contracapa, onde você tem ali como é que foi feita a confecção da capa originalmente, tá? Mas basicamente eu acho que com o tamanho do formato e com a colorização, você melhora muita coisa. Essa última página de um formatinho, por exemplo, ela é assim, ela quase não sei se é ilegível, ela é quase ilegível não, como é? Ela é quase ela não dá nem pra você enxergar direito, mesmo se você usar óculos assim, que a arte fica muito comprometida, muito apertadinha, né? Mas querendo ou não, o formatão tem as suas vantagens nesse sentido, tá? Mas é isso. Aí você me pergunta, Igor, vale a pena? Opa, olha aí, rapaz, tá vendo? Ele é muito maleável, gente, ó. Ele é muito maleável, muito mesmo. Então por isso que tem que ter muito cuidado no seu manuseio. E se você quiser preservar bem, quiser manter tudo certinho e tudo, então você vai ter que tomar muito cuidado com esse manuseio, tá? Então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. E para aqueles que vão atrás dessa belezinha, uma ótima leitura. E até a próxima. Spider-Man, Superman.